Olá pessoal, aqui quem fala é o Diego do canal Área 51 e hoje eu recebo o João do Acervo Maldito. Quem tiver interesse em conhecer o canal dele, o link estará na primeira linha da descrição do vídeo. João, seja muito bem-vindo. Grande Diego, Área 51. Para mim, nossa, é uma honra estar aqui participando de um dos melhores e maiores canais brasileiros aí que fala sobre ufologia aqui no YouTube. É muito bacana. Eu conheço poucos canais competentes, que são canais de amigos, o pessoal já até sabe os que eu acompanho. E você é um desses canais, você está na lista desses canais assim raros que sabe o que fala, e sabe o que fala, não só sabe o que fala, como também faz bem feito, né? Não deixa nenhuma informação para trás. Então é uma honra para mim poder estar participando aqui do convite aí para a gente gravar esse vídeo juntos. Para mim que é uma honra receber você aqui, porque como eu já falei no vídeo anterior, no Sexta UFO anterior, que eu apresentei o seu canal para quem não conhecia, eu Claro, claro. considero o seu canal um dos melhores, se não o melhor, de terror, dedicado somente ao terror do Oh. YouTube brasileiro. Isso porque o que eu mais acho bacana, não, mais sério, o que eu mais acho bacana no Acervo Maldito é o fato de que você realmente tem um conhecimento sobre misticismo, sobre o ocultismo, sobre os símbolos, os rituais, enfim, tem um conhecimento muito grande, não somente conta as histórias, mas como também explica muito bem, que eu acho bem bacana e acompanho, já disse isso no vídeo anterior e vou repetir, eu acompanho o teu canal bem antes de criar o Área 51. Pô, cara, pra mim fico contente pelos elogios aí. É de fato, né? Eu procuro falar só do que eu sei mesmo, do que eu não sei eu falo vagamente, né? Então, simbologia pra mim e ocultismo, não que eu sou praticante de ocultismo, né, disso aí, mas é uma tradição que praticamente está na minha família. Por exemplo, alguns não sabem, mas tenho descendência metade italiana, metade judaica, então mistura um monte de crença e a curiosidade sempre bate, né? É uma coisa que eu sempre cresci pesquisando e, enfim, é uma coisa que a gente procura fazer do melhor jeito possível. Às vezes a gente pode até errar também, mas no geral a gente procura fazer o que sabe. Claro, faz parte. Errar eu também já cometi vários erros e isso aí faz parte, ninguém é perfeito, né? A gente faz na base daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente pesquisa, que a gente lê. Não, é normal, é super normal. E às vezes a pesquisa, né? Você fala, ah, pesquisa igual você falou aí, o pessoal não sabe, mas por mais que, por exemplo, no tema ufologia, tanto tema de terror, vamos lá, qualquer tema, isso abrange qualquer coisa, tá, gente? É o seguinte, não é simples assim não a coisa. Envolve muita pesquisa, o cara não, que nem no caso do Diego, ele não vai lá e cata uma notícia que ele viu e simplesmente sai falando ali pela boca, né? Sai vomitando ela, não é nada disso. O cara vai checar fontes primeiro, ele vai comparar com outras notícias, ele vai procurar saber se tem indício daquilo ou de outro, onde tem divergência. Essas coisas aí, acredite ou não, dá muito trabalho fazer. Entendeu? Se for para fazer direito, dá muito trabalho fazer, né, Diego? É verdade. Só quem tem canal no YouTube é que sabe o quão trabalhoso que é fazer vídeo pro YouTube. Inclusive tem muitos canais que aparecem e que acabam desaparecendo em questão de meses devido porque não imaginam quando vão começar o canal a dificuldade que é fazer um vídeo por mais simples que ele seja. Essa dificuldade tem mesmo. Hoje mesmo eu levei aqui um tempão, cara, para gravar o vídeo de notícias que hoje, enquanto nós estamos falando aqui, eu tenho que mais tarde colocar esse vídeo no ar. E é umas notícias que eu já sabia, mas eu comparei as notícias e, tipo, numa brincadeira dessa eu gastei 2 horas e meia de pesquisa, depois mais 1 hora e meia revisando as outras pesquisas e por aí vai. Resumindo, é uma coisa, fazer vídeo pro YouTube é uma coisa legal, você tem que gostar, mas cansa, dá trabalho. É verdade. Agora, João, tenho visto no teu canal, no Acervo Maldito, que tem alguns poucos vídeos de ufologia, mas que são muito bons. Inclusive o último que eu vi, que inclusive compartilhei com o pessoal Certo. pelo Google Plus, não sei se todo mundo viu, mas quem quiser ver, acessa lá o canal Acervo Maldito e dá uma procuradinha, que é sobre o vídeo da KGB. Aquele já clássico que todo mundo que gosta de ufologia, que acompanha o YouTube já deve ter visto esse vídeo. Fez uma análise ali bem minuciosa, inclusive, apesar de não conseguir chegar a uma conclusão, porque é muito difícil chegar a uma É, conclusão de quando se fato. trata de imagens, mas
um detalhamento bem minucioso ali em relação àquelas imagens. Agora me diz uma coisa, além da opinião que tu já deixou no teu vídeo, que aí quem quiser ver vai clicar lá e acessar para dar uma olhada. Uma opinião pessoal bem breve sobre aquele vídeo, tu acha que é real aquele? Então, cara, falando de ufologia, até vou fazer um adendo aqui. A primeira vez que eu gravei alguma coisa de ufologia no YouTube foi junto com o meu parceiro lá, o Medo B, que a gente tava fazendo um cast antigo que ele tinha, nem tem mais isso aí, de ufologia. Mas eu fiquei meio por fora, assim, não muito por fora. Eu já entendia do assunto, mas eu dei a entender que eu sou um pouco ignorante no assunto, porque eu não queria levar isso aí pro meu canal, porque, acredite ou não, tem gente que tem maior preconceito contra o assunto e eu acho maior bobagem. E depois eu mesmo parei e pensei, falei, não, vocês têm preconceito, então eu sinto muito, mas é um tema muito interessante, não tem como eu deixar de falar, entendeu? E até foi engraçado que nessa época aí apareceu um troll lá falando um monte de coisa lá. Ah, você não sabe o que você tá falando. O cara querendo contestar a minha opinião. Lembra que nós já conversou em off e tal, que né, é estranho, o alienígena chega aqui e cai, né? Então tem uns caras que viajam muito no assunto e acham que, né, que Sim. acidente de alienígena acontece toda hora, mas enfim. Foi a primeira vez que eu falei de alguma coisa desse tipo, mas mantive muito neutro. Só que eu já tenho experiência com isso aí há muito tempo. Eu tenho um amigo, o professor Varanda de São João da Boa Vista, que é ufólogo, a gente sempre conversou sobre isso aí. Eu sempre tive telescópio em casa, sempre observei o espaço assim dentro do possível, lógico, né? Sim. E sempre me liguei no assunto. E sobre o vídeo da KGB, é o seguinte, eu vou falar o mesmo que eu disse aqui, o mesmo que eu disse no vídeo. Eu não consigo entrar num acordo com aquilo ali. Porque é o seguinte, tem muita gente que vai me criticar e falar, ah, é CG. Bom, eu trabalho com CG e na época, realmente parece ser CG, só que eu tô levando em conta a época que o vídeo foi feito, entendeu? Então acontece o seguinte, aquela piscada que ele dá, que o pessoal fala que é CG, pera lá, não é só CG que pode piscar assim, você tem que, se a câmera da época for da época mesmo, e se o vídeo, levando em conta quando ele foi pro ar, não tinha não é qualquer um que tinha acesso a CG aí, pra falar a verdade, que o pessoal tá esquecendo muito disso, da época do ano, que eu não me recordo agora que o vídeo foi levado pro ar, acontece o seguinte, se é CG, o cara que fez aquilo lá pode trabalhar em Hollywood, entendeu? Porque ele já manjava, ele estava a 10 não, a 10 passos à frente de nego que trabalha em Hollywood aí com equipe, entendeu? Então, assim, não desacredito que possa ser, só que eu levo essas coisas em consideração. Porque, para e pensa pra você ver, ô Diego, é maior trampo do mundo o cara fazer um negócio daquele lá, se for um cara, se for uma produção caseira, pra colocar no YouTube. É muito trampo, cara. Então, se isso aí de fato foi feito, pode ser então que alguém tenha contratado alguém, uma equipe toda para fazer isso aí, ou para ganhar grana em cima disso aí, só que não com o YouTube. Não com o YouTube. Talvez porque tem a ideia de que isso faz parte de um arquivo secreto da KGB. Que a gente sabe que muito arquivo secreto aí da KGB também é vendido, só que é falso. Você entendeu? No mercado negro. Assim como tem arquivos que são verdadeiros. Então eu penso o seguinte, não consigo mesmo chegar numa conclusão daquilo ali. Ao mesmo tempo que leva a crer que é CG, ele deixa a duvidar porque os FPS da câmera daquela época, da câmera que foi usada, aquele piscar que ele deu ali, quando a cabeça treme ali, isso aí também não é fácil de fazer. Nem hoje em dia, para quem mexe com CG, é um pouco trabalhoso demais fazer isso aí. Inclusive tu falou agora e me veio uma ideia à cabeça. Porque se a pessoa que fez, a pessoa que fez, ela pode ser realmente profissional, pode realmente ser alguém que trabalha, inclusive, Uhum. em cinema, e fez isso por trás, por baixo dos panos, sem ninguém saber, exatamente para que ficasse realista o suficiente para vender por milhões no mercado negro. Sim, e ele teve, só que ele teve muito trabalho. A verdade é essa aí. Então pode acontecer isso aí, e esse cara, eu acho que ele tá no ramo errado, entendeu?
Ele não precisa vender nada para o mercado negro. Ele tem currículo para trabalhar em Hollywood, para trabalhar com um cara que faz. Se você olhar, por exemplo, vou dar um exemplo, Star Wars, tá? Uma franquia bem bacana de filmes aí que envolve seres extraterrestres, porque a gente tem seres de todo tipo de planeta ali. Se Sim, você catar os filmes de 80, 70, esse tipo de coisa, você vai ver que até a montaria que os caras pegam no Star Wars, ela é um boneco de pelúcia, entendeu? Porque não sim. dá pra fazer o negócio naquela época. Aí você fala, ah, não, mas isso aí foi feito nos anos 2000. Não, tudo bem, só que os filmes de Star Wars do ano 2000, 90, por aí mais ou menos, você vai comparar o CG, você vê o Jar Jar lá, qualquer outro bicho em CG, você vê, cara, que não é tão realista assim, entendeu? Nem mesmo depois que veio aquele filme Avatar, por exemplo, você vê que é muito bonito, mas não adianta, cara. Não chega a ser realista. E o que os caras usaram para fazer aquele filme? Usaram captura de movimento, usaram o Diabo A4, desculpa falar isso aí, né? Sim. Mas, enfim, não é assim. Esse povo tá muito na internet, ele tá muito sabido, né? Vamos dizer assim. Tem uns caras aí, não é todo mundo, tá, gente? Mas tem muito nego, muito sábio na internet. Só que é nego que é sábio e nunca meteu o dedo para fazer essas coisas. Eu, por exemplo, vou fazer uma animação, eu levo muitas coisas em consideração. O meu computador, você entendeu? Porque tem que levar isso aí em consideração também. O computador que eu tenho é um bom computador e, e não é assim. O meu personagem que eu tenho no canal lá, ele é bacana, muito bem feito. Eu poderia deixar ele muito realista, muito mesmo. Só que, cara, eu vou gastar quanto tempo para renderizar um vídeo desse de 10 minutos? Eu tô perdido, é muito trampo. E se for animar em tempo real, eu acho que não vai, mesmo tendo uma placa de vídeo foda aqui, por assim dizer, bastante memória, eu vou ter problemas, entendeu? Então eu falo o seguinte, se isso foi feito se é uma farsa, ele foi feito por um cara que tinha dinheiro, ele tinha equipamento de qualidade e ele tinha um critério que poucos têm, que é o conhecimento avançado em CG, se tratando daquela época, que aliás é o que está começando a entrar hoje em filmes de CG, a qualidade do movimento. É que tem gente que vê essas coisas, para eles é tudo igual. Eles não entendem, quando eu quero dizer assim, movimento, só que existe uma certa realidade no movimento. E esses movimentos, para se ter a realidade, você precisa de captura de movimento, porque se for fazer na mão, é impossível. Igual aquele pessoal do Mundo Gump que fez aquele Grey Alien que eles fizeram lá, que todo mundo sabe que é fake, eles mesmos já falaram, claro. Por que eles não fizeram o Alien totalmente corpo inteiro, sentado numa cadeira, porque escondendo parte no escuro? Por quê? Porque dá muito trampo fazer a captura de movimento. E você vê que o olho dele não tem vida, é diferente do olho. A textura dele também não tem vida, é diferente da textura desse ET que a gente vê da KGB. Então, por isso que tem muita gente que acha que sabe, mas na verdade, eu posso estar errado, pode ser fake, mas se for um fake, foi de um cara fodástico que entende muito, muito do assunto e estava a 10 passos à frente na época. Tem gente que diz também que pode, que eu inclusive li na internet já, que tem gente que diz que pode ser aquela mesma técnica usada, por exemplo, no seriado Família Dinossauro, acho que é Animatron, se eu não me engano, né? Então, pode ser, só que é o seguinte, existe um problema com o Animatron. É caro, muito caro e outra. Para aquela expressão do piscar que ele deu ali, o animatron não poderia ser de látex, e teria que ser feito de silicone. Vou te falar a verdade, hoje um animatronic daquele lá, vamos supor que fosse só a cabeça e o corpo não é animatronic, eu calculo aí uns 15 mil dólares, entendeu? Só para o cara montar o animatronic, tá? Isso aí é uma coisa muito cara. Então, é aí que eu me pergunto, pô, mano, o cara fez isso com animatronic e gastou toda essa grana. E sem contar o detalhe que naquele ano que foi feito lá, que foi upado o vídeo, 2000 e pouquinho, nem lembro mais, 90, não lembro mais. Sim. O lance de partes de silicone para animação era meio raro, viu? Ainda não era uma coisa que estava aí no mercado, não. Entendeu? Eu Bem acho mais que difícil de fazer, né? eu não sei se já tinha, tenho quase certeza, posso estar equivocado, de que não havia ainda a mistura de silicone
a borracha de silicone como máscara mesmo para animatronic, porque até então era latex. E latex acaba entregando muito fácil também, entendeu? A gente não ia conseguir um movimento perfeito. No entanto, enfim, é possível. Só que é que nem eu te falei, mesmo com animatronic, o cara gastou muito e sei lá, eu acho que é muita grana pra fazer um vídeo ali e, tipo, jogar no YouTube, só por isso aí, entendeu? Sim, com certeza. E também, além do conhecimento, né, que não é qualquer um que tem. Além do investimento, ainda tem a questão do conhecimento, que não é qualquer um que tem para fazer esse tipo de coisa. Claro, a não ser que o cara também já tem uma empresa de animatrônica que foi lá e quis fazer um fake bacana e conseguiu, mas mesmo assim, cara, complicado, porque ganhar com isso em dinheiro ele não ganhou. E revelar que quem ele é não foi revelado, então eu não tô vendo um marketing nisso e não tô vendo um retorno nisso. E as pessoas não fazem as coisas de graça, não com alto custo assim, não. É verdade. Agora, e João, em relação à vida extraterrestre, à visita de extraterrestres ao planeta Terra, você acredita nessa teoria? Então, eu acredito que exista vida fora daqui, que o universo ele é grande. Acredito que há um criador também, que criou todas as coisas. Eu acredito sim. Só que tem um porém, eu acho que, na minha opinião pessoal, isso eu não vou mudar, até que me prove ao contrário. Eu acho que esse negócio de que o cara visita o planeta Terra e chega aqui, a nave cai, isso aí pra mim é papo furado. Desculpa, eu não sei. Eu até acho que sei a tua opinião, mas eu digo o seguinte, eu não consigo aceitar essa opinião. Eu acredito sim que tenha ocorrido um ou dois acidentes na história da ufologia, mas esse negócio de que chegou Alien, o Alien capotou com a nave, é meio que não faz sentido pra mim, você entendeu? Não faz sentido porque os caras, eles já sabem onde eles vão pisar, já tem uma tecnologia superior, já conhece tudo a respeito da gravidade que a gente não conhece. Não faz sentido chegar aqui e a máquina dos caras dar problemas, entendeu? Então tem muitos casos aí, se for pesquisar, são dezenas, centenas de casos até que falam, não, a nave caiu, entendeu? Que nave caiu nada, eu não acho que é isso aí não, cara. Você vê também aí, ó, Diego, tem vários filmes da Força Aérea de vários países, no caso. Você vê aqueles caça poderoso, não esses caça pé de chinelo que nós tem aqui, correndo atrás de um objeto, metralhando o objeto, jogando, metendo tiro, mas nem tchum. Aí de repente o objeto deixa tudo aquilo acertar, não acontece nada e ele resolve, ele fica brincando com o cara ali, depois faz umas manobras que não dá, o caça fica para trás, não alcança. Então, assim, eu acho que tem que ser muito inocente para acreditar nesse negócio que toda vez que um ser de outro planeta visita a Terra, a nave dele cai aqui e ele sofre um acidente. É verdade. Inclusive a grande esmagadora maioria dos casos ufológicos, eles são falsos, né? Isso aí não dá pra gente, não dá exatamente pra mensurar. Alguns tu até consegue mensurar que são falsos, outros deixa dúvida, mas a gente sabe que por mais que a gente queira acreditar, a grande maioria deles são falsos ou pela pessoa mesmo querer 15 minutos de fama ou mentir simplesmente por algum motivo pessoal, Uhum. ou por confusão mesmo, que às vezes a pessoa confunde. A pessoa pode ter tido uma alucinação, pode ter tido um sonho, pode ter tido acontecido várias outras Claro. coisas e a pessoa pode se confundir. Mas, como você mesmo disse, existem casos muito específicos que realmente esses são intrigantes. E inclusive a gente estava conversando em off, e esse é o assunto que eu quero tocar agora, que é em relação ao caso Varginha, que a gente estava conversando, e inclusive você criou uma possibilidade bem interessante. O que tu acha do caso Varginha? Varginha, vamos lá. Antes até de eu falar, até fazendo um adendo do que você disse aí, existe também a possibilidade de que alguns objetos não identificados que caem não sejam extraterrestres, sim tecnologia nossa, ou criada pelo próprio homem, ou negociada com os próprios extraterrestres aí, e tipo, o cara ainda tá tentando, tipo, ó, é assim que a gente faz, os extraterrestres falou pro um determinado governo,
E os caras ainda estão tentando melhorar essas naves aí. Aí sim eu até acredito, por mais sem pé sem cabeça que seja essa teoria, eu acredito. Eu acredito que seja coisa daqui, quando tem essas quedas constantes, né? O caso Varginha, vamos lá. O caso Varginha é complicado. Eu vejo muita gente falar nesse caso Varginha, mas eu nunca vi ninguém parar para pensar o que nós discutimos aqui, entendeu? Eu acho que no caso de Varginha, olha só para você ver que interessante. Nós temos a história, vamos fazer um resumo aí, né? De duas meninas, se não me engano, que na época viram um ser todo vermelho do olho, eu não lembro se era vermelho ou amarelo, não lembro mais a descrição, mas a descrição era como se ele tivesse na carne viva, né? Ele fosse a musculatura toda para fora, toda. E esse ser foi visto na cidade ali, perto de um muro, num matagal ali, chegando na cidade, que ele estava encolhido de medo, né? Das meninas. E aí tem uns relatos dentro dessa história também que tem o relato de um senhor, que é único, na verdade, numa fazenda que viu uma nave em forma de charuto voando ali, bem devagarinho e tal. E tem o relato também daquele cara que a gente sabe que era policial, se não me engano, né, Diego? O cara Isso, ele que era bombeiro, se eu não me engano, e é ele teve o contato isso. com uma segunda criatura e morreu depois de infecção. Sim, foi porque ele foi resgatar a criatura, contato mesmo direto, né? Primeiro Ex- grau, assim, ele tocou nela. exatamente. Então o que que acontece? Aí todo mundo fala, e parece que é até duas criaturas, na verdade, nessa história toda aí, entendeu? Aí acontece o seguinte, o pessoal fala do ET de Varginha, mas nunca parou para pensar no que pode ser mesmo. Eu desacredito que a história do ET de Varginha tenha sido um extraterrestre, porque está envolvendo ali. Eu vou começar do princípio. Primeiro, vamos analisar só a situação. É sabido naquela época ali, e ainda hoje, a Força Aérea Brasileira, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, ela tem contato com outros países, e não só país americano, por fora aí com questão de tecnologia. O pessoal não sabe, mas eu suspeito aqui que o nosso país ele recebe muita graninha aí por fora, entendeu? Porque a gente sabe que a gente vive num país corrupto, para fazer certos experimentos que lá fora eles não vão querer fazer dentro do país deles, entendeu? Porque por ter risco de radiação, esse tipo de coisa. Interessante, né? A história começa com as meninas que encontra os seres ali, né? O ser. E de repente, eu acho que o exército, se não me engano, não se lembra se era a Força Aérea ou o exército, aparece lá do nada procurando informações. Isso aí já está errado, porque vamos lá. Primeiro, a nossa tecnologia de radar é um lixo, entendeu? Por mais que eles tenham detectado um objeto voador aqui na nossa região, ou na região de Varginha, no caso, se eles tivessem detectado alguma coisa ali sobrevoando baixo, que eu acho impossível, tá? Porque até na tecnologia americana mesmo, que é uma das mais avançadas, algo que sobrevoa baixo você não detecta. Se eles Sim, tivessem detectado algo voando alto, não estaria ali perto de Varginha. Mas tudo bem, ainda que tivesse, eles não têm como saber se aquilo caiu. A verdade é essa aí, entendeu? Não tem como saber que caiu. E também não ia chegar dentro da cidade, porque no caso eles foram vistos dentro da cidade, procurando coisa dentro da cidade. Então já é uma teoria falha isso aí deles ter detectado, eles não teria como saber que aquilo caiu. Aí os outros falam, mas os ETs são amigos deles, avisou. Não, negativo. Se fosse assim, o ET não teria fugido para a cidade, porque supõe-se que caiu no mato, né? exatamente. E não tem nenhum destroço na cidade. Então o ET não teria fugido para a cidade para esperar o socorro, tá? É, na Então, cidade não caiu, né? Com certeza, isso é fato, na é, cidade não caiu. não caiu, não tem esses dados. Então ninguém viu. Então supõe-se que caiu no mato. Então se é amigo, vamos ficar pelo mato ali esperando mesmo. Agora, outro detalhe, vamos lá. A fisionomia do extraterrestre. Ele era vermelho, tinha o olho, eu não lembro se era amarelo ou vermelho, mas era É, tipo cor da carne, né? isso, ele Pode tinha falar. uma, ele tinha uma coloração de pele meio amarronzada, puxada um pouco pro vermelho, os olhos vermelhos e as três bolas na cabeça, né? A cabeça
um pouco maior, mas as três saliências, que é o que deixou ele famoso, inclusive na época Uhum. vários meios de comunicação fizeram piada com isso, e ele tinha a pele meio oleosa mesmo, como você mesmo disse, como se estivesse meio que em carne viva realmente. Tá, aí olha só que interessante. De todas as descrições existentes no mundo de extraterrestres de relato, nunca teve uma descrição dessa, só o de Varginha tem. Nenhum. Não que não haja espécie assim, não é isso. Mas eu acho estranho demais uma espécie assim. E acho estranho demais um ser que tem tecnologia, que sabia onde ele estava sobrevoando, correr para fugir para a cidade. Você entendeu? Sabendo que ali existe um risco enorme dele ser capturado, dele ser pego, entendeu? Não faz muito sentido. E nós não estamos falando de um ser burro, a gente está falando de um ser que viajou de outro planeta numa nave espacial e aqui chegou aqui e misteriosamente ela caiu. E um detalhe, a única pessoa que viu a nave viu ela sobrevoando devagarzinho, normal, tranquilo, passando assim. E se ela estava sobrevoando devagar, então ela não caiu. Entendeu? Se ela estava normal, não caiu. Pode ter caído depois? Pode. E mas qual a explicação da falha técnica para isso aí? Então já junta isso aí com essa descrição que não bate nenhuma descrição antes dita. A gente tem ali um extraterrestre burro que correu do mato para a cidade, entendeu? A gente tem um extraterrestre com uma descrição nunca vista antes. A gente tem o exército indo ali imediatamente, depois que as meninas viram aquilo lá, antes de alguém chamar eles, para procurar pela criatura, já procurando por algo, entendeu? Embora eles nunca tenham revelado o que eles estavam procurando, supõe-se que é isso. Sim, e eles E estavam procurando na cidade, né? Inclusive, eles não foram pro mato. não foram pro mato. Eles estavam Apesar procurando de na cidade. apesar de ter descrições, mas descrições bem vagas de que o exército teria pego, capturado uma nave, de que teriam levado num comboio do exército, num caminhão, existe sim esses relatos, mas são relatos bem vagos, porque os relatos principais, aqueles mais confiáveis, mais Aham. pesquisados, eles são realmente falam somente da criatura ali na cidade, né? Até porque o caminhão de comboio que viu, que simula, que é simulado, que eles dizem aí, era um caminhão que na verdade carregava gente. Então só se a nave fosse muito pequenininha para caber ali. Na verdade é essa aí, entendeu? É um caminhão de lona. Mas tudo bem. Eu acredito que eles não acharam nada porque eles não estavam procurando nada no mato. E o que eles estavam procurando, na minha opinião? Na minha opinião, eles receberam uma grana de fora, entendeu? Para fazer algum teste, e esse teste envolve radiação. Pode ter sido com macaco ou até com seres humanos que se disponibilizaram a fazer o teste, entendeu? Porque, olha só, existem elementos radioativos que deixam a pessoa nessas condições que é descrita o extraterrestre. Você entendeu? Então por que a urgência deles em vir para cá e procurar por isso aí? Porque é um extraterrestre? Não, não só por isso. Porque pode ser que o teste tenha dado errado, a criatura fugiu, você entendeu? Ela ficou na carne viva, ficou com os tumores na cabeça, esse tipo de coisa sai na hora, entendeu? E ela vive uns dias ainda, para falar a verdade. E olha que coisa interessante. O extraterrestre, a gente sabe que talvez a gente tenha bactérias que possa fazer mal para um extraterrestre, mas eu acho que a evolução deles é melhor do que a nossa, então é mais fácil, obviamente, nós pegarmos bactérias deles. No entanto, eu acredito que do mesmo jeito que eles evoluíram, já que é assim, eles não têm nenhuma bactéria para passar para nós. A verdade é essa aí, porque senão não teria. Então, se tem, pode anular toda a história de abdução. Todos os contatos de primeiro grau é mentira. Você entendeu onde eu quero chegar? Sim, exatamente. Porque aí então todas as outras espécies de extraterrestres que visitam o planeta Terra, que têm de contato de abdução, teriam que ter contaminado essas pessoas. Porque Exatamente. vale salientar e lembrar que nem todos os casos são necessariamente dentro da nave. Às vezes tem casos Exato. de pessoas que tiveram contato aqui mesmo, em solo, terrestre, contato com extraterrestres e que não tiveram nenhum problema. E não morreu, entendeu? Aí porque aí entra a história do cara. Ó pra você ver que interessante. A radiação, ela é uma coisa muito séria. O bicho, quando o cara foi resgatar, ele estava num lugar com água. Eu não lembro se era um poço, se era
um mini açude, não lembro o que era, mas era água, tinha água. O cara que acho que era bombeiro entrou lá para resgatar ele, teve contato direto com ele. Se era alguma coisa que estava com o corpo completamente infectado por radiação, acredite ou não sei nem que nível que seria essa radiação, mas não precisa muito, a radiação se espalharia dos próprios fluidos dele na água imediatamente. A água é não, é um condutor para a radiação, você entendeu? Ela libera tudo ali e fica. E olha para você ver que interessante. O cara morreu de falência múltipla dos órgãos. Ele não morreu de sem explicação, entendeu? E sim, são sintomas de radiação, não de bactéria, entendeu? É isso que é interessante. Os sintomas do cara todos foram de radiação. E aí você fala, mas por que o bicho não morreu antes? Eu não sei que tipo de teste eles poderiam estar aplicando nesse bicho. Talvez eles estavam tentando aplicar radiação e um teste anti-radiação. Uma cura, você entendeu? Poderia ser isso. Então inventaram, tipo, tentavam tentando inventar uma vacina contra a radiação e ao mesmo tempo aplicando radiação. Entendeu? Então, ou alguma coisa que fizesse com que ele resistisse mais tempo à radiação. Ou a própria radiação nele agiu de uma forma, porque talvez poderia ser um chimpanzé, entendeu? E no ser humano pode ter agido de uma forma diferente, mas ainda prefiro a primeira teoria que eu dei. E aí, olha pra você ver que curioso, o cara morre desse jeito aí começa umas coisas estranhas a acontecer. Por exemplo, a primeira coisa estranha, além da morte do cara, aparecem uns caras de preto na casa das meninas com dinheiro, falando que era pra elas não tocar mais no assunto. Você lembra disso aí, não lembra? Sim, exatamente. Tá. Agora vamos lá. Caras de. Ninguém o Diego, a gente nunca ouviu falar desses depoimentos que a gente tem aí de quando envolve extraterrestre, enfim, abdução. Nunca nenhum governo chegou nesses caras e falou cala a boca, porque senão eles não teriam continuado falando. Você entendeu? Nós não vê depoimento dos caras falando assim, chegou uns caras de preto e mandou a gente calar a boca. Entendeu? Até existem alguns relatos, mas são poucos, bem poucos, né? Não, mas aí é diferente, entendeu? A história é diferente. Vai vendo, mas mesmo assim os casos mais famosos como Roosevelt, entendeu? Chega a ser duvidoso, porque esses relatos não chega a ser direto, vamos dizer assim, com a pessoa que teve aquela coisa lá. E se tem é um ou outro. Mas vai vendo. Quando fala. Olha que interessante. A pessoa chega e te faz uma proposta de muito dinheiro pra você calar a boca. Mas peraí, por que você tem que calar a boca de um negócio que caiu aqui? Vamos lá, um exemplo. O cara que era soldado lá, que era capitão, se não me engano, o Irandi lá, não era isso o nome dele? Não lembro o nome dele lá, Isso, o o Holanda, exatamente. Holanda. Ele acredita que o cara cometeu suicídio, né? É Sim. uma história estranha. Quem for inteligente sabe o que eu quero dizer. Tudo bem, chegou aí nas duas meninas, não podia fazer o mesmo que fez com ele, né? Entre aspas, né? Eu tô só supondo, né? O cara, e se acontecer alguma coisa comigo aí, pode ter certeza que tem coisa errada. Mas vamos lá. Hoje em dia não tem mais tabu isso aí. O estranho é alguém chegar e querer te pagar pelo silêncio. E pagar pelo silêncio de uma coisa que você nem tá na mão ainda. Entendeu? Por que não tá na Exatamente. mão? Porque as buscas continuaram mesmo depois da proposta do pagamento. Entendeu? Depois que já tinha se espalhado a notícia, as buscas continuaram por mais umas semanas. A gente sabe disso, porque é o que aconteceu. Então o que acontece? Eu acho que ali, cara, a história é outra, entendeu? É coisa que não. É mercado negro, por assim dizer, de experiências que o Brasil, eu acredito que estava realizando, a Força Aérea, o Exército, no caso, estava com alguma maracutaia aí com algum país lá fora, entendeu? Tanto é que depois as meninas falaram, não, a gente não vai aceitar. Só que hoje em dia elas não tocam no assunto, o advogado também não toca, que batia no peito e falava, não sei o que, não toca mais no assunto. E eles estão legal, né, assim, parece que a vida deles está boa, né? Não sei se é impressão minha, não sei, não estou falando mal, cada um faz o que quer. Então eu acho que é o seguinte,
no meu ponto de vista, as pessoas querem enxergar um extraterrestre ali. Mas eu acho, só que, na minha opinião pessoal, ali existe uma maracutaia grande e passou batido e despercebido e ninguém prestou atenção no que se tratava de fato. Faria sentido ser realmente uma experiência, né? Uma experiência que escapou. Nesse caso, talvez até o próprio governo tenha usado, de uma certa forma, plantado essa ideia de extraterrestre ou deixado ela se espalhar, já que os ufólogos chegaram lá e já meio que plantaram essa ideia de extraterrestre, propositalmente deixaram essa história de extraterrestre se espalhar para abafar a verdadeira causa, que seria uma experiência mal sucedida, talvez os espécimes tivessem fugido ou alguma coisa do tipo, né? É exatamente aí que eu quero chegar, porque o que acontece? Aliás, não só a política, o governo, porque às vezes, você sabe, né, a maracutaia acontece em todo lugar. Talvez o setor do exército fez uma maracutaia sem o governo saber, e é uma grana por debaixo do pano, você entendeu? Ou talvez seja algo que o governo sabia. Existem várias hipóteses. Para você ver, quem está disposto a calar duas crianças que já tinha falado, e ainda por cima calar, e hoje a gente vê elas quietas e o advogado quieto, mas o resto da cidade inteira pode falar no assunto. Engraçado que a proporção que o assunto tomou de extraterrestre, ela vem depois. Ela não veio na hora do fato, na hora que aconteceu tudo aquilo lá, todo mundo já falou é extraterrestre, não é isso. Esse pensamento de extraterrestre surgiu acho que um ano depois, entendeu? E deixaram. E deixaram, ficou, e aquilo lá ficou. Entendeu? E por que ficou? Não é porque eles não têm como conter o povo. Entendeu? É porque não é de interesse em conter. Até porque a própria cidade, a própria política da cidade, os próprios governantes da cidade transformaram a cidade numa cidade mística, né? Você tem estátua de ET para todo lado. E contra isso aí ninguém tomou providência nenhuma. E por que não tomou providência nenhuma? Estranho, né? É Porque, verdade. de fato, se a gente analisar a teoria que eu estou passando, faz sentido. E porque extraterrestres era a menor das preocupações deles naquele momento. Eles precisavam era recuperar aquilo que fugiu para a cidade antes que causasse mal a alguém ou antes que alguém colocasse a mão na verdade. A verdade é essa aí. Inclusive, parece que um ser, não sei se os dois, até tem gente que diz que foi três ou quatro, mas confirmado mesmo que realmente você tem relatos mais verdadeiros, são dois seres, foram enviados para o hospital da cidade. Inclusive, parece que muita gente viu as criaturas, estes seres bem de perto, e tem uma das enfermeiras, não me lembro se ela é enfermeira ou se é médica, mas que ela teria revelado, ou teria não revelado de fato, mas ela teria ficado inclinada a revelar a verdade, ou teria contado para outras pessoas o que viu, já que foi uma das que viram, de que trataram aquelas criaturas no hospital, e parece que um tempo depois ela foi transferida e morreu num acidente trágico, né? E esse acidente foi logo depois, então muita gente suspeita de que isso tenha sido queima de arquivo também em relação à enfermeira. Tá, esse lance da enfermeira, eu até vou falar, mas deixa eu só fazer uma ressalva aqui antes. Do que eu falei no começo lá do satélite, essas coisas assim, que eu me lembrei agora que eles falam que NORAD, né, os americanos que alertaram que a nave caiu aqui. Balela, tá? Porque se NORAD tivesse captado alguma coisa voando, não teria captado voando baixo, e sim alto, porque existe um limite de altura, então não teria como eles saber mais ou menos onde essa coisa caiu. E eu não acho que eles iam chegar no ponto X ali, que o exército chegou aí perto ali do bairro da menina, né? Não faz sentido isso aí, tá? Mas se o pessoal quer acreditar nisso aí, não tem problema nenhum. Então vamos lá. O lance da enfermeira. Esse negócio aconteceu acho que em 96, se não me engano, toda essa história aí. Isso. Olha que interessante. Em 96 não existia propagação de ideia, assim, não muito pelo povo no geral, sobre a existência de extraterrestres. Todo mundo falava no assunto, mas não tinha essa informação igual tem hoje. Igual, por exemplo, tem sites, jornais que tocam no assunto, tem o teu canal que mostra isso para as pessoas no YouTube, assim como outros. Não tinha, não era fácil assim, é 96, gente. Então,
Para uma enfermeira ser queimada por arquivo porque ela viu um extraterrestre, é possível. Mas também por ela ser queimada por arquivo, por ela ter visto um ser humano ou um ser daqui do planeta mesmo, todo com o corpo todo zoado por causa de alguma experiência, também é possível. Aí você vai falar, mas por que, que a radiação não passou para os médicos, para o hospital, não sei o quê? Tem coisas, efeitos radioativos que podem ter sido aplicado direto, entendeu? Intravenal, pode ser alguma vacina, pode ser alguma reação, e pode ser nem ser radioativo, mas vamos lá, pode ter coisa que tenha sido aplicada intravenal aí que é diferente, entendeu? Sim. É, E e na hora de tocar a criatura, o bombeiro que recuperou uma delas pode ter sido arranhado. pode ter sido arranhado, mas não só isso. O que me chama a atenção é o fato dela estar na água, você entendeu? E o cara entrou na água também, você entendeu onde eu quero chegar? Por exemplo, a gente tem partes do corpo que se entrar na água e ela estiver infectada, a gente vai ter problema. Então necessariamente não precisa ser só uma radiação, pode ser alguma coisa bem estranha aí, pode ser, sabe, pode ser várias coisas. A verdade é essa aí, mas seja lá o que for, dentro desse meu pensamento, não é porque você toca num cara que está com todo radioativo que você vai ficar doente ali imediatamente. Isso pode ser que aconteça daqui a muitos anos, tá? Então, assim, eu acho que esses contatos são contatos muito breves, igual o do cara que salvou o bicho. E só que o fato é que o cara estava na água e ele também. Então, esse lance da queima de arquivo é porque talvez a verdade que ela viesse a trazer não fosse alienígena, porque uma coisa é a pessoa falar que é alienígena, todo mundo, ninguém ia acreditar nela, assim, muita gente não ia acreditar nela, ela não ia fazer diferença. Inclusive, Agora, tem muitas pessoas que espalham abertamente, já não desde hoje, mas que espalham abertamente que uhum. existe extraterrestres, que viram, que têm contato, que tiveram contato, e simplesmente nada acontece, né? Exatamente. Mas aí é que aí o cara quer questionar, né? Ele vai questionar a minha ideia. Ah, mas que é, não, mas se é radioativo, a mulher tocou nele não aconteceu nada. Não é necessariamente porque é radioativo que vai acontecer, mas na água é diferente. Entendeu? É um condutor para isso aí. E também não quer dizer que daqui a uns anos ela não ia ter problemas. Então talvez uma enfermeira, se ela falasse o que ela viu, se ela falasse que era extraterrestre, naquela época todo mundo ia rir dela, a verdade é essa aí, entendeu? Muita gente ia rir dela, porque ela não tem vídeo, não tem foto, não tinha nada para provar, entendeu? Ou se tivesse também, não viria ao caso. A questão é que pouca gente ia acreditar, não ia espalhar muita notícia, e agora, se ela fala que é um cara ou que é um animal que estava todo deformado, que estava todo queimado ou machucado ou passando mal, alguém ia ter que dar explicação. Porque é uma coisa daqui. Agora, se é um extraterrestre, a força, o exército, as forças armadas, eles não têm que explicar nada para ninguém. Entendeu? Não tem que explicar nada para ninguém. Se você falar que viu um extraterrestre agora na sua casa, e mesmo que eles estiverem procurando ele, você não tem que explicar nada para ninguém. Entendeu? Ou melhor, eles não têm que explicar nada para ninguém. Eles vão te questionar e boa, mas eles não são obrigados a dar uma resposta. Agora, se trata de um ser humano, de alguma coisa modificada aqui dentro, daqui do planeta, alguma genética modificada, alguém vai ter que responder por isso. O que o exército ia estar fazendo lá? Como eles sabiam disso? Você entendeu? Sim, Que aí negócio é esse? aí as pessoas iriam vir a pesquisar, porque o caso dos extraterrestres ninguém leva a sério, né? Exatamente. E não só isso. Aí é onde entra de novo a contradição dos caras querendo pagar o silêncio. Então, eu acho que existe muitos casos de extraterrestre, mas eu acho que as pessoas deviam olhar melhor para esse caso de Varginha, porque tem alguma treta, alguma maracutaia muito grande por detrás disso aí, e não é extraterrestre, na minha opinião. E quero até agradecer aí pela participação mais uma vez. Quero saber, né, que você gostou dessa ideia aí, que o pessoal que está me assistindo agora, que se for alguém do meu canal que já me acompanha, começa a acompanhar o Diego do Área 51, que tem muita coisa que vocês vão ver aí que eu não tenho como trazer lá e que é feita com muito competência, então pode assinar o canal dele aí, começar a acompanhar, dar like, compartilhar,
que é um dos canais que vocês não vão se arrepender de assinar, porque não tem, não é Ctrl+C, Ctrl+V não, é um cara que pesquisa mesmo o que ele faz. Só então queria te agradecer, João, pela participação e inclusive retribuir o convite dizendo que quem tiver interesse novamente, então se inscreva lá no canal Acervo Maldito, que vocês não vão se arrepender. O link vai estar na primeira linha da descrição do vídeo. É um canal voltado ao terror, mas que também tem vários outros casos envolvendo mistérios, todos eles muito bem pesquisados, inclusive porque o João, como eu já disse, vocês cliquem lá e vão conferir, ele entende muito bem aquilo que fala e os vídeos dele são sempre cheios de detalhes a mais do que você consegue encontrar em outros canais, em outros sites, tá certo? Oh, obrigado, Diego. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado aí por ter assistido até agora. Desculpa um pouco, desculpa até o meu modo de agir, mas é a minha teoria. Respeito se vocês acham que eu estou falando bobeira aqui. Respeito, mas eu tenho pé atrás com essa história de Varginha. E eu acho que o Diego tem também, né, Diego? No final das contas, fica um pezinho atrás ali, né? É verdade, é. Inclusive eu sempre costumo enxergar os casos ufológicos desse jeito mesmo, com um pouco mais de ceticismo, né? Não que eu seja contra ou que eu não acredite, mas eu sempre com um pouco de ceticismo, olhando outras possibilidades, sempre vendo, não acreditando somente nas teorias de conspiração que tem por aí, mas sim fazendo uma análise própria, uma ideia própria minha daquilo que acontece. E é sempre bem bacana ter uma ideia diferente. Inclusive, para quem não sabe, eu chamei o João aqui porque já há muito tempo eu queria que ele participasse e esse assunto veio de uma conversa off que a gente teve e é uma ideia que eu não tinha pensado quando fiz o vídeo e que eu acredito que não vi até hoje nenhum site falando, dando essa ideia aí. Então, se vocês tiverem também outras ideias, comentem aí, deixem aí nos comentários, que vai ser bem interessante pra gente. Quanto mais informação, melhor. Tá certo, tá certo. Bom, eu me despeço por aqui. Um abraço pra galera. Então, se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.